Good morning, my darlings. How are you? I'm fine, and you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Como foi de recesso? Descansaram bastante? Aproveitaram esse período? Então é hora de recomeçar e irmos para a última etapa, né, desse nosso aprendizado, ok? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa third unit, nossa terceira unidade. O que nós iremos aprender hoje? Bem, nós iremos aprender hoje a revisar, na verdade, iremos revisar, né, o Simple Present e aprender como vamos fazer perguntas nessa forma verbal e dar respostas também. Vocês já estudaram o Simple Present, formas afirmative e negative, ok? Hoje nós vamos reforçar essas duas formas e vocês também irão estudar interrogative. Come on? Let's go. Simple Present. Bem, o que é o Simple Present? O que nós chamamos de Simple Present? Ele é também conhecido, né? Ele é equivalente, na verdade, ao presente do indicativo no inglês. O que é o presente do indicativo? Aquele presente que nós estamos praticando. Nós praticamos a ação verbal dentro de uma frequência, sempre. Sempre eu vou à escola. Às vezes eu cozinho, às vezes vou à praia. Então, essas ações verbais são chamadas de presente do indicativo, em inglês são chamadas de simple present, ok? Quando nós vamos usar esse simple present? Bem, ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no nosso presente. Além disso, ele também é usado para expressar verdades universais, tá? Sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Bem, quais são as regras? Nós temos três formas, né? Vamos ver a forma afirmativa. Nas formas afirmativas, nós temos as regras para os verbos. Como regra geral, nós podemos dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-la no infinitivo sem o to, nos pronomes I, o I, o we e they. E o we, they. Já nos pronomes da terceira pessoa do singular, que é o he, que é o she e que é o it, nós vamos acrescentar o s, o es ou o ies, ok, meus amores? Vamos relembrar? Vamos relembrar como é? Vamos lá. Nós temos, nós temos aí o verbo to work, tá? O verbo to work é verbo trabalhar. Como é que ele vai ficar na terceira pessoa do singular? Bem, nós temos aí, ó, I work e you work. Na terceira pessoa, que é he, she, it, esse verbo vai receber o acréscimo da regra. No caso de work, ele está na regra geral, nós acrescentamos somente o S. Então, lembrados disso? E damos continuidade com os verbos da mesma forma. Agora, existem essas regras, eu vou revisar rapidamente essas regras, porque não é o foco da nossa aula de hoje. É só para vocês relembrarem. No entanto, essas regras são para a flexão da terceira pessoa do singular, que é he, she e it. E estão relacionadas com a terminação, né, do verbo. Por exemplo, most verbs taken as in the third person singular. A maioria dos verbos vão somente receber o S na terceira pessoa do singular, que é he, que é she e que é it. Observe, o work foi o que nós acabamos de trabalhar. Works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Já nos verbos, né, terminados em SS, SH, CH, X, nós vamos acrescentar o ES. Então, terminou em S ou SS, SH, CH, X, O também vocês acrescentam o ES. É o caso de kiss, kisses, wash, washes. Fix, fixes, go, goes, goes, do, das e assim sucessivamente. Já nos verbos terminados por Y, precedido, né, antecedido de consoante, vai deixar de existir esse Y e vocês irão acrescentar IES. Star, stars, cry, cries, fly, flies, copy, copies. Lembrando que isso só ocorre na terceira pessoa do singular, que é he, she e it, tá?
Verbs end na vowel, mas o I take as. Já quando o verbo termina em vogal, quando ele termina em Y precedido de vogal, eu não vou tirar esse Y e acrescentar IES. Eu vou somente acrescentar o S. Eu só tiro o Y e acrescento o IES se o verbo terminar por... Se o Y for precedido por consoante. Ok? Já na forma negativa, eu preciso utilizar os auxiliares do e das. Do para I, o I, o they e das para he, she, it. Por quê? Porque eu não posso fazer, né, essa negação, essa interrogação diretamente com o verbo principal. Eu preciso de um verbo que me auxilie a fazer essa forma gramatical. O do é usado com os pronomes I, you, o I e they. Já o auxiliar das é usado com he, she, it. Veja abaixo a conjugação da forma negativa do mesmo verbo work, que é trabalhar. Ó. Eu utilizo I do not work ou a forma contraída I don't, que é mais comum de vocês acharem. Quando chega na terceira pessoa que está em vermelho, vocês estão vendo aí, he does not. Ou a forma contraída que é doesn't. Por quê? Porque na terceira pessoa do singular, eu mudo minha forma. Eu não posso usar mais do. Eu vou utilizar does, ok? E nos demais sujeitos, tá vendo? Do not ou don't. Só existe mudança na terceira pessoa do singular. Já na forma interrogativa, que é a forma que nos interessa, né, que nós vamos frisar bastante hoje, assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados para formar frases interrogativas no simple present, tá? O do, ele é usado com I, you, o I e they. Já o das com he, she, it. Observe a conjugação do mesmo verbo work. O que é que eu faço? Observe, eu pego esse auxiliar e coloco na frente de minha frase. Se começa com I, eu vou começar com do. You, do. He, she, it, das. O you, they, do. Observe aí. Do I work? Work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Ok? Note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem to, mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular, que é he, she, it. E por que isso acontece? Porque quando você coloca o auxiliar, este verbo principal, ele perde a regra. Por quê? Porque vocês estão utilizando um auxiliar que já indica que esse tempo verbal está no simple present. Ok? Então eu não preciso deixar a regra na terceira pessoa. Eu tiro a regra da terceira pessoa, certo? E coloco o verbo auxiliar para poder mostrar que nós estamos no simple present na terceira pessoa. Como é essa posição do verbo em frases interrogativas? Veja a estrutura. Ó. Nós temos verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? Do ou das. Mas o sujeito, quem é o sujeito? I, you, he, she, it, we, you ou they. Quem é o verbo principal da frase? Qualquer um, sem o infinitivo do to, mais o complemento. Observe os exemplos aí. Do I owe you money? Tá vendo? Do na frente, o verbo, o sujeito e o verbo principal com a forma de infinitivo sem to. Does he teach Spanish at the university? Do they prefer Italian food? Does she watch TV every day? Do you have classes on Saturday? Muito simples, não é? Muito fácil. Do you arrive late? Ele está botando bem a formação, ó. Verbo auxiliar, sujeito e verbo principal. O restante é o complemento. Does she kiss her grandma before leaving? Does he go to gym on the weekends? Does she fix her car by herself? Observe que todos os verbos não têm mais regras. Eles só se mantêm com a forma do infinitivo, ok? Importante, o verbo to do significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar que complementa a formação das frases negativas e interrogativas, que é o caso que nós estamos estudando agora.
Enquanto os auxiliares do e das não têm significado, ele não tem significado. Ele está ali só auxiliando. Então, se você fala, do you study English? Você estuda inglês every day, todo dia? Observe que esse do, ele não interfere em nada, ele não tem tradução. Ele está seguindo o verbo principal que é study, ok? Observe esses exemplos. E quando eu vou dar, desculpe, e quando eu vou dar a resposta curta, o que é a resposta curta, lembram? As respostas curtas são dadas com yes ou no, toda vez que nós fazemos perguntas com verbos, auxiliares, tá bom? Do you like chocolate? Do I need a pencil? Do you both like chocolate? Do they like chocolate? Does he like chocolate? Does she like chocolate? Does it have four wells? Observe aí pelo sujeito. Se vocês perguntam com you, eu respondo sempre com I. Forma afirmativa, yes, I do. Negativa, no, I don't. Na forma negativa, ela tem sempre que ser respondida na contração. Eu não posso chegar e botar no, I do, I do not, porque para dar respostas curtas eu preciso utilizar a contração, tá bom? Do I need a pencil? Se pergunto com I, eu preciso de um lápis, a pessoa vai me responder yes e you do, você precisa. Então, se pergunta com you, respondo com I. Se pergunta com I, respondo com you. Aos outros sujeitos, depende do contexto. Both quer dizer dois, ambos. Ambos gostam de chocolate, aí geralmente nós usamos o i, porque ele está perguntando vocês. Então, nós gostamos ou não gostamos. Se tem they, permanece they, he, she, it, is. Agora, pode vir uma questão de vir um nome. Se vier um nome, o que é que acontece? Vocês mudam para um sobrenome, ok? Vamos ver o resumão desse assunto. Na forma afirmativa, nós temos as terminações, né? Para mudar, ou seja, para colocar regras. As terminações, verbos terminados por o, acabei de explicar a vocês. Os verbos terminados por o, os verbos terminados por z, os verbos terminados por ss, os verbos terminados por SH, X e O. Vocês vão acrescentar o ES. Já quando termina por Y depois de uma consoante, vocês irão tirar esse Y e colocar IES. Já quando termina esse Y por uma vogal, vocês permanecem da mesma forma, ok? Já na forma negativa, vocês irão utilizar o auxiliar do not ou don't, mas o verbo sem to no infinitivo, tá certo? O do ou don't, do not ou don't vai ser usado para I, o we, they, e o does not ou doesn't para os verbos, para os sujeitos he, she, it. Já na forma interrogativa, eu vou utilizar do no começo da frase para I, o we, they, e já vou usar o das no começo da frase para he, she, it. Vamos praticar? Hora dos nossos exercises, ok? Vocês irão pegar o book de vocês e fazer as pages 86, 87, 88 e 90. Vocês irão fazer 86, 87, 88 e 90. Finalizando, é só avisar e qualquer dúvida estou à disposição de vocês, meus amores. É só perguntar, ok? See you next class. Bye, bye.